Glória a Deus. Deixa eu dar boas-vindas aqui a Eunice, Edilene, seja bem-vinda em nome de Jesus. Todos vocês, Artemisa, Marcelo, seja bem-vindo vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu chamar aqui o pregador dessa manhã. Presbítero Raul Pedro. Glória a Deus, a paz do Senhor, Raul. Senhor. Tudo Agora jóia? veio de primeira, né? Já veio, já chegou chegando. Não vai Trazendo travar em nome de Jesus. em nome de Jesus. Vamos orar, Amém. Raul? Vamos. Pai, em nome de Jesus, quero orar pela vida do teu filho, que o Senhor possa conduzi-lo na ministração da tua palavra, que tudo funcione, que tudo ocorra na mais perfeita ordem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, Eloá, Temisa. Amém. Seja muito bem-vindo, nós amamos vocês. E a palavra está contigo, presbítero. Amém. Obrigado, pastor. Que eu tão somente seja instrumento de Deus aqui para falar com vocês, tá bom? Vamos ler Marcos do 35 ao 45. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, vai do 35 ao 45, no capítulo 10. Se você tiver sua Bíblia física aí, você abra ela, que a gente vai exercer a leitura da palavra. Repete o texto. Marcos 10, versículo 35 até o 45. Na minha epígrafe, pastor, aqui diz: no reino, o servo é o mais poderoso. Na sua diz o quê? 10, logo lá em cima, peraí. Do 35 que você fala, acima dele? Isso. O pedido de Tiago e João. Ok. Então vamos à leitura. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram. Dele, de Jesus, tá? Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: não sabeis que estáis pedindo, o que estáis pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Então eles respondem: podemos. Replicaram eles. Então Jesus lhe revelou: sim, bebereis do cálice que eu bebo. De fato, recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Assim que outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Os outros 10 discípulos que estavam lá, junto com os 12, ficaram indignados quando viram Tiago e João perguntando isso. Aí o 42. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou. Agora ele vai falar para todo mundo. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem o poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser primeiro entre vós, que se disponha a ser escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Amém. O texto é um pouquinho extenso, mas a gente faz uma leitura só e agora consegue pontuar algumas coisas muito importantes deste texto.
Queria falar para vocês primeiro sobre o autor, né, Marcos. O Marcos, ele era discípulo de Pedro, tá? E ele quem montou uma igreja na Alexandria, no Egito. Ele é um dos 70 discípulos enviados para a propagação do evangelho. E ele também é martirizado porque ele morre amarrado com uma corda no pescoço e arrastado pela cidade. Então, ele certamente foi um enviado ali de Jesus para a propagação do evangelho. E o próprio Jesus deu o privilégio para ele, né, de escrever um evangelho desses, né? Mesmo não sendo um discípulo ali que estava no dia a dia, né? Então, esse é quem é Marcos. E o contexto é o seguinte: Jesus está seguindo para Jerusalém, tá? Ele está a caminho de Jerusalém. E durante o caminho há essas conversas, esses milagres, muita coisa acontece nesse caminho. Só que Jesus já está perto dessa entrada triunfal em Jerusalém. Ele está próximo, né, da sua crucificação, né? E aí, quando ele vai, antes de ele entrar, ele prediz que vai ser crucificado e também elucida algumas dúvidas dos discípulos. É comum a gente ver os discípulos tirando dúvidas, né, com Jesus. Eu acho que eles estão andando assim, só maquinando que dúvida que eu posso tirar aqui, que dúvida, sabe? Porque quando você está com alguém que é inteligente, que tem conhecimento, que tem sabedoria do seu lado, você quer tirar as dúvidas com ele. E os discípulos não perdiam esse tempo, né? Então, Tiago e João, eles ficam um pouquinho para trás e vão conversando entre si. Quem é Tiago e João? Tiago e João são irmãos e são filhos de Zebedeu, como o próprio texto diz, tá? E eles são conhecidos como filhos do trovão. Eu não sei se é porque eles eram muito enérgicos, sabe? Mas eles eram conhecidos na Bíblia como filhos do trovão, tá? E Pedro também, um ponto que eu esqueci de falar sobre Marcos, é que Pedro considerava Marcos um filho dele na fé, sabe? Pedro olhava para Marcos como um filhinho ali na fé. É bem interessante essa aproximação que Pedro tem de Marcos. Aí, voltando para Tiago e João, eles ficam um pouquinho para trás nessa caminhada para Jerusalém e eles vão perguntar isso, vão pedir isso a Jesus. Então, chegam perto de Jesus e a primeira coisa que Jesus faz quando eles pedem alguma coisa, ele diz: que queres que eu vos faça? O Jesus ele está já numa posição de servo tão grande que ele já diz: fala que eu vou fazer. Me diz aí o que tu queres que eu te faça. E a maioria dos pedidos é esse posicionamento que Jesus tem, né? Que tu queres que eu te faça. Então, acredito que e o contexto também que eles estavam vivendo era uma dominação muito grande do Império Romano, né? O Império Romano estava dominando muito ali naquela época e a cultura implantada era aquela do Império Romano. Então, essa pergunta ela é bem precisa, esse pedido de Tiago e João ela é bem precisa dentro do contexto que eles estavam vivendo. E aí, agora, vamos então introduzir esse texto para vocês. Imagine que você está numa posição, tá? Bem privilegiada, onde tem, digamos que você está lá trabalhando com o Donald Trump, ou com uma rainha, ou com um rei, tá? Você foi colocado numa posição, tá? Que você vai estar lá, ao lado de alguém que tem uma posição muito importante no país ou no mundo. Imagine que você está lá. As primeiras coisas que devem vir à nossa mente é o seguinte. Primeira pergunta: o que fazemos quando estamos na presença do rei? É uma pergunta. O que ambicionar quando andamos com o rei? Quais os privilégios de estar com o rei? Como será a vida ao lado do rei? Como devo me comportar ao lado do rei? Bom, você imagina que um rei, ele não vive uma vida comum, não é isso? Ele vive uma vida extraordinária. Vários servos servindo ele. Ele tem uma posição alta e ele pode te colocar nessa posição alta, sim ou não? É um fato. E essa postura, essa cultura que está implantada em nós queremos privilégios, lugares,
Nós queremos estar do lado do rei, mas aproveitar os privilégios que o rei tem. Pois bem, na cultura do Império Romano era dessa forma. Uma vez que você estava ali trabalhando para o rei, você buscava crescer e evoluir ali naquela esfera, dentro daquele reinado. É comum para a gente até hoje, até os dias de hoje. Se você está trabalhando numa empresa, né, onde tem o presidente, você está lado a lado com ele, com certeza você vai querer ali que ele te impulsione a ter um lugar privilegiado dentro da empresa. Você vai trabalhar para isso, não é? E aí, os discípulos se viam como trabalhadores deste reino. Os discípulos, eles se viam como alguém que estava do lado do rei. E aí eles, opa, eu tô do lado do rei, do mestre dos mestres, do cara. Eu vou lá conversar com ele para ver se ele arruma uma vaguinha para mim lá no topo. E eles nada mais, nada menos pediram o quê? Está um à direita e o outro à esquerda. Pensa se a ambição deles não foi grande nesse sentido. Eu chamo a atenção vocês também para a transparência que aqueles discípulos tinham com Jesus, a intimidade que eles tinham, sabe? Pensa pedir algo tão ousado assim na frente de 10 discípulos e diretamente para o próprio mestre. Então tinha uma certa intimidade, Jesus dava essa abertura para eles e eles foram lá francos e, bom, Jesus, é o seguinte, nós estamos aqui e aí estávamos pensando se essa vaguinha não está disponível para a gente. E aí Jesus responde dizendo que esse lugar já tem dono, né? Esse lugar já tem dono. Depois que ele diz que esse lugar já tem dono, ele vai agora explicar como funciona a política do reino de Deus. Que a política do reino de Deus não era essa que ele estava impregnado neles. Tá? É importante ressaltar que em Mateus, essa palavra ela remete como se fosse a mãe deles que fizesse isso por eles. Tá? E aqui em Marcos, ele remete como se fossem os próprios Tiago e João que foi lá realizar isso. Então, eles tinham uma cultura implantada na mente e Jesus vem corrigindo essa cultura, discipulando a cultura do reino na mente deles. Durante toda a estadia aqui de Jesus, ele estava fazendo isso no ministério dele. E aí, esse é mais um ponto que Jesus precisava tratar com aqueles discípulos. Tirar essa cultura do reino da terra e implantar a cultura do reino dos céus. A política do reino dos céus. Então, é notável que Jesus, nessa trajetória, no evangelho, aqui no ministério dele, ele veio implantar o reino. E o reino tem regras, o reino tem políticas, o reino tem estrutura, o reino tem coisas que são ao contrário do nosso mundo. Então, ele diz assim, sabeis aqueles que são... Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, ele está dizendo, olha, no mundo pode ser de um jeito, mas no reino é ao contrário. Tá? Então, ele chega agora aos discípulos e vai falar o seguinte, quem deseja tornar-se importante deverá ser servo. Primeiro ponto aqui, ele não está falando que a gente não pode desejar ser importante, tá bom? Ele não está falando que a gente não pode ambicionar. Ele não está falando que a gente não pode querer o primeiro lugar, ok? Ele está falando que para pessoas que querem o lugar mais importante, o lugar mais privilegiado, o primeiro lugar, você deverá tornar-se servo. E aqui ele diz, não só tornar-se servo, mas tornar-se escravo. Isso é muito forte, porque a gente vai olhar daqui a pouco para a vida de Jesus e como ele foi escravo de nós, né? Das pessoas que estavam ao lado dele. Essa palavra escravo pode parecer um pouco forte para vocês, mas alguém que deixa as suas próprias vontades para fazer a vontade do outro, esse é escravo. Tá? Esse é um escravo. E aí Jesus estava dizendo o seguinte, quem quer ser importante, se torne servo.
Mas quem quer o primeiro lugar se torna escravo. Ele ainda vai aprofundando. E nós sabemos que Jesus foi o maior servo de toda a história. Jesus, ele é o maior exemplo de servidão do mundo. Jesus, ele abstém de tudo que é direito dele e faz apenas aquilo que foi enviado para fazer, dar a vida por nós e sacrificar-se por nós. E aí, agora, eu quero ilustrar para vocês como que a gente pode se tornar servo e, então, ter um lugar, ter uma posição no reino de Deus, talvez satisfatória. Por quê? Eu não sei vocês, meu irmão, mas assim como esses discípulos foram francos, nós devemos ser francos com Deus. Você quer ir para o céu? Tem gente que fala assim, olha, eu quero ir para o céu e nem que seja uma vaguinha lá no canto. Nem que seja uma vaguinha isolada lá na casinha, na última casa, na casa 1.450.000.000, lá no final, virando a esquina, eu tô de boa, tô tranquilo. Talvez isso seja bom para você. E estar no céu já é uma maravilha. Mas não é isso que está na nossa mente. Nós queremos realmente ter essas posições. Nós queremos realmente ambicionar, ser importantes, tá? E isso tem uma estratégia definida por Cristo. Porque no reino de Deus, o maior é quem serve mais. O maior é quem se sacrifica mais. Então, por isso que ele vem dizendo, versículos antes, né? Ele diz assim, ó, todavia muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Por que ele está dizendo isso? Porque algumas pessoas confundiram de que para ser primeiro era necessário que bondade, misericórdia, alguns atributos que não foram aqueles elencados por Deus. Aí Jesus traz esse trabalho, esse suor, né, como um requisito, uma estratégia para se ter um lugar mais privilegiado no céu. E eu acho lindo porque ele não diz não para as pessoas que estão ambicionando isso, mas ele diz, ótimo, se você quer esse lugar, eu vou te dar, mas faça isso, siga essa receita. Aí ele diz, seja servo e seja escravo. E ele também é importante que ele fala assim, olha, porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele está dizendo, olha, nem eu estou sendo servido, nem eu vim para ser servido. Então você siga essa estrutura como eu também estou seguindo. E aí você terá um lugar especial no céu. Olha que bacana. Também é importante falar que tem algumas pessoas que têm um trono já levantado no coração. E isso dificulta a pessoa a ser servo. Ainda no capítulo 10 de Marcos, lá no 21, no 17, 18 ao 22, mais ou menos, vai aparecer aquele caso onde chega um cara muito rico e diz, Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus responde, tu conheces os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o homem declarou, mas mestre, eu faço tudo isso, isso aí é fichinha para mim. Aí Jesus olhou com compaixão e disse, contudo, te falta algo mais importante. Vai e vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás, olha o que vai dizer, e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele está dizendo que aquele ato dele ia transformar a fortuna que ele tinha, física, material, em fortuna celestial. Ele não estava dizendo que vende e deixa tudo e vai tudo voar, sabe? Tudo que eu construí vai acabar? Vai? Não. Jesus estava dizendo, eu vou transformar essa moeda
Essa moeda não vai ser mais não vai ser mais material, vai ser celestial. E Jesus estava falando que ia ser uma fortuna. Olha, imagina Jesus falando, e é uma fortuna, a poupança lá vai estar cheia. Mas este servo, ele se entristeceu profundamente. A Bíblia fala que ele tinha muitas riquezas. Então ele tinha um trono levantado que impedia ele de se tornar servo. Impedia ele de alcançar um lugar privilegiado no céu. Impedia ele de ter um lugar de importância no céu. E nós devemos olhar para dentro de nós se não temos tronos, tá? Seja ambição material, seja ambição profissional, qualquer coisa que esteja impedindo de você se tornar um seguidor de Cristo, um servo do outro, sabe? É importante ter essa visão. E aí, agora, vamos para os aspectos práticos de como ser esse servo e então concluir a nossa mensagem. Jesus teve alguns comportamentos na sua trajetória. É importante que você saiba desses comportamentos. Jesus realizou milagres, prodígios e maravilhas. Sim ou não? Bastante, hein? Por onde Jesus passava, vinham os enfermos, vinham os leprosos, vinham os cegos, vinham todas as pessoas que estavam com doenças. E o que Jesus fazia? Orava e aquelas enfermidades eram curadas. A minha pergunta é: você pode orar por alguém e esse alguém ser curado? Sim ou não? Sim. Jesus te deu toda a autoridade para isso. Em nome dele, farás ainda mais maravilhas, prodígios e milagres. Foi assim que ele disse para nós. Primeira atitude de servo. O servo ora pelo enfermo. O servo ora pela cura do enfermo. O servo vai lá e se dispõe àquele enfermo para que aquela enfermidade seja curada pelo nome do Santo do Senhor Jesus. Essa é uma atitude de servo? Sim, claro. Jesus fez, para dar exemplo, fez, e fez muito, não foi pouco. A Bíblia diz que Jesus fez tantas coisas que não davam para ser registradas. Não dava. Esses 4 livros aqui não dá conta. Não dá conta. E aí, Jesus também pregou o reino de Deus, apregoou o reino de Deus na terra. Você é um multiplicador, é uma pessoa que também deve influenciar este reino. É uma pessoa que deve instalar esse reino. Você é um embaixador de Cristo. Então, Cristo foi lá, pregou o reino, mostrou, instalou, mostrou como é que funciona. A gente não sabia tantos mistérios que o reino tem se Jesus não tivesse vindo e nos contado. Ele trouxe essas informações, pregou para todo mundo e disse, vai também e prega para todas as nações. Então, a pregação é uma atitude de servo. Se você prega o evangelho, o reino de Deus, se você faz isso no seu trabalho, na sua casa, na rua, na sua igreja, você está tendo uma atitude de servo. Se você não está, meu irmão, é muito simples. Jesus é misericordioso, é bondoso, é amoroso. Ele ama quando o filho volta arrependido e diz, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo fazer isso. Irmãos, tem vezes que eu não consigo nem orar, porque a minha alma está aflita. Elias, ele viu o anjo alimentar ele, viu povos alimentarem, mas quando ele recebe aquela carta de Jezabel, ele fica aflito, ele se enfia dentro de uma caverna e fica depressivo lá. Então, nós estamos sujeitos a isso. O profeta naquele tempo que viu fogo descer do céu ficou sujeito a isso. Então, meu irmão, não se preocupe. Deus sabe da sua fraqueza. Deus sabe o quanto você luta para ficar em pé. Fica tranquilo. Tu não vai conseguir converter a tua carne. A tua carne não é convertida. Entende? Então, ela vai te infernizar, ela vai te... Mas
Jesus que está em você é muito maior do que ela, tá? Fica tranquilo. A outra atitude que Jesus fazia era ajudar os necessitados. Jesus, ele tinha uma visão de compaixão, pastor, muito grande. Jesus está lá e aquelas pessoas estão ouvindo ele pregar e de repente Jesus, epa, esse povo está com fome. Esse povo está precisando de comida. Ele olhava e tinha essa sensibilidade. E nós, como servos de Deus, temos que ter a sensibilidade. Se tem gente passando fome à nossa volta, se tem gente precisando de um lençol à nossa volta, tem gente precisando de alguma coisa à nossa volta e nós não estamos tendo sensibilidade. Jesus, ele... Opa! Deu uma travadinha, impressão minha. Mas pode prosseguir aí, Raul. Tá escutando, né? Uhum. Entra aí de novo, Varão, porque está muito boa a palavra. Opa, não, voltou. Agora voltou. Voltou. Eu tô falando. E agora? Prossegue aí. Tá. Beleza. Então, Jesus olhava para aqueles necessitados que, antes mesmo deles pedirem, eles não chegaram lá, Jesus, eu estou com fome. Não, Jesus já viu, ó, eu já vejo que vocês precisam de alimento, né? Então, o que aconteceu com aquela pessoa? O Wesley pediu oração aí, pastorzão. No final, vamos tentar de orar por ele. Então Jesus olhou e disse, olha, eu vejo essa fome e eu vou alimentá-los. Aí ele pega os discípulos dele, pega os peixes, pega os pães e todo mundo conhece essa história. Então você tem que estar sensível como servo de Deus às pessoas que estão à sua volta. Não perca essa sensibilidade em nome de Jesus. Você é luz do mundo. Como você vai iluminar as pessoas se a sua luz está apagadinha? Elas têm que te ver. Elas têm que olhar essa luz e ver como um socorro, sabe? Qual o socorro bem presente? É Deus para elas. E quem é o embaixador de Deus aqui na terra? Você. Você que é. Essa luz para eles é você aqui na terra. Jesus decidiu brilhar em você. Jesus decidiu testemunhar o amor dele em você. Olha que lindo. Então, quando nós fazemos essa atitude de servo, na hora, um farol invade a vida dessas pessoas. Um farol transpassa o corpo dessas pessoas. E ela diz, esse homem é servo. Esse homem é de Deus. Esse homem é de Cristo. Não tem outro caminho. Esse homem é um varão, uma varoa. Então, perceba que Jesus nos convoca essa sensibilidade de servo. Outra coisa que Jesus fez muito foi libertar os oprimidos. Jesus orava pelos endemoniados, pelos oprimidos, pelos aflitos. Gente, quantos aflitos, quantas aflições, quantas opressões nós não viemos recebendo do maligno. São muitas as opressões que recebemos diariamente. Satanás está ao nosso derredor, nos pressionando, nos cutucando a pecar, a desandar dos caminhos do Senhor. Mas nós, como embaixadores de Cristo na terra, devemos orar por essas pessoas que estão aflitas, oprimidas e até mesmo possessas. Meu irmão, Deus te deu ousadia, Deus te deu o Espírito Santo, que é o poder de Deus para executar essa missão. Então, quando nós recebemos de Deus, quando nós recebemos poder de Deus, nós devemos utilizar esse poder. Nós devemos fazer luz deste poder. Não esconder debaixo da cama ou guardar esse poder para que quando o dono venha, você devolva para ele inteiro, como a parábola dos talentos. Jesus também ensinou e discipulou o seu povo. Ele também consolou. Ele foi consolo para muita gente.
consolo para os perdidos, consolo ainda também para os aflitos. Ele também levava reconciliação. Pastor, acho que está saindo uma segunda voz aí, bem Não, cochichado. tá tranquilo. Tá, beleza. Melhorou. Aí ele levava também, ele curava e dizia: perdoados estão os teus pecados. E aquela pessoa se reconciliava com Deus, porque Jesus ele veio para mediar isso. Ele também intercedia por todos. Jesus intercedia o tempo todo. Sabe aquela vez que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Antes daquele fato, Jesus tinha intercedido por Pedro. Jesus tinha orado por Pedro. Então, Jesus se importa com você e ele intercede por você. Olha que lindo! Ele intercedeu ali por aqueles discípulos. Jesus também lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, ele chega no ápice da sua servidão quando ele decide dar a vida por você. Jesus agora vai fazer o ato que vai transformar a humanidade inteira. Jesus vai entregar a sua vida a favor de muitos, como diz a palavra. Ele nos deixou o maior exemplo de servo. Ele assinou a tua carteira de trabalho e disse: vamos servir. O reino de Deus é para servir. O reino de Deus é servidão. A sua carteira vai ser assinada. Você faz parte do reino de Deus agora. O nome da empresa é Reino de Deus Limitada. O único dono só tem Deus. Então, ele assinou a tua carteira para que você fosse servo. Ele espera que você seja servo. Ele espera que você ocupe um lugar privilegiado. Ele mesmo se tornou o maior servo de todos. E que bom que a gente tem um exemplo para seguir. E também a gente tem a consciência de que nenhum outro trono pode estar ocupando seu coração. O resumo da mensagem é o seguinte: o reino de Deus, ele é contrário a este mundo. A política desse mundo não entra na política do reino de Deus. Aqui tem vingança, lá tem misericórdia. Aqui, o povo quer alcançar lugares privilegiados de graça. No reino de Deus, é trabalhando. É no trabalho, é no suor. E como Jesus fez, é no sangue. Então, a salvação, você já tem ciência, é puramente graça. O reino de Deus é tomado por esforço. Então, somente esforça-te. Seja brava, bravo, corajoso. Regaça essa manga. Olha para as pessoas que estão do seu lado. Olha para as pessoas que estão no trabalho, em casa, na rua, em todos os lugares, precisando de servos de Deus. Precisando de faróis que iluminem as suas vidas. Seja um farol de Cristo na terra. Vá nos lugares onde ninguém se presta a ir. Vá em lugares onde o farol nem está chegando, mas você vai chegar lá. Sabe? Eu tive experiências para edificar a fé de vocês e finalizar a mensagem. Eu ministro um curso online. E certa vez, agora há pouco, um dos alunos olhou para mim e comentou que sentia como se fosse o amor de Deus nas palavras e no que estava sendo falado. Em nenhum momento
eu abri a Bíblia e preguei o evangelho para ela. Mas eu creio que para edificar a fé de vocês, o que ela viu ali foi uma carta viva. Uma carta viva que não é as palavras que estão valendo naquele momento. É o farol que está no rosto, para a glória de Cristo. Então, que Cristo seja glorificado na sua vida assim também. Quando você estiver no metrô, que as pessoas olharem para você, você vai ser o farol para elas. Quando você estiver no trânsito, quando você estiver no trabalho, em casa, em todo lugar, que resplandeça a glória de Deus no seu rosto. Que resplandeça. E que para ser servo, nós se tornamos um dos maiores trabalhadores. E Deus está precisando desses trabalhadores. E Ele está doido para te dar um lugar privilegiado lá. Ele está doido para te colocar num lugar legal lá. Você quer isso? Torne-se servo, humilde. Entregue a sua vida a favor de muitos. Siga o exemplo de Cristo. Eu agradeço vocês pela oportunidade de ter ouvido a palavra do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado. Tão somente isso. E que eu e você, pastor Ronaldo, e todo o povo que está ouvindo aí, saímos com essa mensagem de nos aperfeiçoar como servo ou nos tornar servo, mesmo que não estava sendo. Lembre-se da misericórdia de Deus. Esse é um grande segredo para um cristão. Jesus é misericordioso. Moisés tinha 3 escolhas ali para fazer. Deus deu 3 opções. Você quer que eu faça isso, faça aquilo, ou você quer decidir o que fazer, ou você que faça? Então Moisés disse, não, eu prefiro ficar sob sua misericórdia. Tá bom, gente? Tá? Amém. Vamos, se prossiga aí. Obrigado pela oportunidade. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Fica aí, Raul. Amém, querido. Que palavra abençoada. É um texto que nós já vimos muitas pregações, né, Raul? Mas sim, olha que coisa tremenda, olha que visão que o presbítero Raul trouxe, porque essas perguntas, hoje é fácil a gente julgar a pergunta, mas são perguntas que refletem a natureza humana. O ser humano sim, busca essas coisas. Agora, olha que interessante. Jesus em nenhum momento repreendeu os discípulos. Ele não disse, que pergunta absurda. Não. E essa pergunta, presbítero, foi importante pela sua resposta. Porque diz que não tem... diz que as melhores respostas vêm das melhores perguntas, né? Sim, então, sim. Agora, olha só que situação interessante. Os discípulos, ao perguntarem isto para Jesus, para o mestre, obteve dele os caminhos pelos quais eles deveriam seguir para ocupar estes lugares. O presbítero Raul falou, e muitas vezes nós somos tão medíocres, muitas vezes nós somos tão falso humildes, porque nós só queremos estar no céu. Pode ser de porteiro, pode ser... Lá no céu não vai ter porteiro, lá tem anjo para guardar. O que nós precisamos entender é o seguinte, em que posição, em que lugar do céu nós vamos estar? Porque lá no céu também tem uma hierarquia. Então, já ficou muito bem pregado aqui que o caminho é servir. Quanto mais eu sirvo, mais espaço eu tenho. Quanto mais eu me dou, mais espaço eu tenho. E muitas vezes sem pregar. Exatamente. Né? O padre Augustinho, ele diz o seguinte, pregue a todo instante. Se necessário for, utilize palavras. Olha, que coisa tremenda. Pregue com
com o brilho do Espírito Santo que há em você. Pregue como o Raul. Por diversas vezes eu já vi o Raul ensinando assim, nos vídeos que ele deixa. A gente não vê ele citando a palavra, mas ele já me deu testemunho de como as pessoas notam que ele é diferente. E é Graças a Deus. isso num comportamento, né, Raul, numa forma de falar, numa reação, Às vezes você até foi afrontado. Aí os céus estão assim, Raul, batendo o tambor, esperando como ele vai responder. E a pergunta E, é, será que você vai responder com brandura ou com devolvendo na mesma moeda? pois é. Então, as suas ações, as suas atitudes de servir vai te colocar num lugar mais próximo do Senhor. Com Dentro do certeza. palácio, todos nós estaremos. Agora, em qual lugar do palácio real, celestial você quer estar? Você se contenta em estar seu último da fila, o último nome, já pensou, Raul? O último nome a ser chamado? Lá na Não! esquina da cidade, né? Quase na saída. Da casa de meu pai há muitas moradas. Será que você vai ser a casa 5 bilhões? Lá Não, no cantinho. não. Olha, o pai tem um lugar próximo a ele. Essa pergunta pode ser ambiciosa, pode ser mal interpretada, pode. Mas se Jesus deu uma boa resposta, é porque ela foi importante para você saber que quanto mais você serve, mais espaço no reino de Deus você terá. Que Deus te Amém. Exato. abençoe pela tua palavra. Raul, nós recebemos aqui pelo menos 2 pedidos de oração, eu sei que deve ter mais, mas um é o do Luciano Silva. Ele diz que o casamento dele está por um fio. Tem o Wesley também, que pediu pela a sua vida sentimental, medo, mas nós vamos orar. E eu também quero fazer aqui um alerta, Raul. Você me conhece, você sabe que eu não me alimento de notícias ruins, né? Nós não vivemos dessa maneira. Mas tem uma doença que ela é real, né, Raul? O coronavírus está aí. Quero relatar que meu tio, o irmão do meu pai, ele está com Covid, ele está hospitalizado. Então, nós temos que encarar os fatos, né, Raul? Temos que tomar os cuidados. Se você pode ficar em casa, né, Raul? Que privilégio você tem. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Mas se Sim. você tiver que sair para trabalhar, para produzir, Se vá, proteja. mas se proteja. Porque a doença ela é real. Quem já foi contaminado e teve que ser internado faz relatos importantes, né, Raul? Então, olha, não menospreze, se cuide, porque a palavra do Senhor diz que maldição sem causa não se cumpre. Então, o que quer dizer? Se você vacilar, né, Raul, se você não se cuidar, você pode ser afetado por ela. Jesus podia se jogar do pináculo do templo e os anjos iam pegar ele, com certeza, sim ou não? Mas Segurá-lo. disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não Ótimo, sai muito por aí, bom. não sai por aí achando que você é blindado do coronavírus, tentando a Deus, tá? Fica ligado Isso aí. mesmo, Raul. Isso mesmo. Então, olha, tome todos os cuidados. Nós vamos orar. Olha, minha prima, diretamente lá dos Estados Unidos, Luzvânia, seja bem-vindo. Vocês que entraram agora há pouco, vamos orar. Vamos orar também, Raul. Além desses dois, vamos orar pelo meu tio. Vamos Amém. concordar em oração? Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui pela vida do Wesley. Pai, tira todo o medo, o amor de Deus lança fora todo medo, todo síndrome do pânico, pela sua vida sentimental, espiritual. Deus, dê força a ele. Entra agora com providência na casa dele, onde ele está.
que o Senhor possa fortalecer. O Senhor é a sua força. Pai, nós colocamos a vida do Luciano Silva, o seu casamento. Nós não sabemos que estágio está, mas sei que o Senhor é aquele que entra com providência. O Senhor é aquele que age poderosamente. O Senhor é aquele que restaura vidas, restaura casamentos. Nós somos testemunhas de que casamentos foram restaurados. E, Pai, que o Senhor possa nutrir o amor, que o Senhor possa restaurar por completo. Ó Deus, tira toda a dureza do coração, tira tudo aquilo que pode impedir a restauração desse relacionamento. Pai, eu aproveito para orar pela vida do meu tio Santo, que o Senhor possa guardá-lo em nome do Senhor Jesus, toda a sua família, curar a enfermidade que assola o seu corpo. Deus, eu também oro por todas as famílias, cada lar aqui representado, que o Senhor possa abençoar cada lar em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos todos que entraram nesta live em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Você tem 1 minuto, Raul. Só para falar para vocês, irmãos, tudo que estiver sendo destruído na sua casa, tudo que tiver alguma coisa relacionada à destruição, essa é uma raiz de soberba e orgulho. Qualquer destruição que vier na sua vida, pode ter orgulho no meio. Então, meu irmão, largue o orgulho. Cristo deu a sua vida por todos e pela igreja. Assim devemos dar pela nossa esposa e assim devemos dar pelos nossos irmãos. Nós vamos receber açoites, mas se formos orgulhosos, vai vir algo pior. Você vai destruir os seus relacionamentos, você vai destruir a sua casa por conta de orgulho. O humilde, ele alcança graça, alcança misericórdia. Então vá pelo caminho da humildade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um bom domingo e até terça-feira às 20 horas. Deus abençoe, Raul. Tchau. Tchau.